tema chamado Vida de Prosperidade. Essa matéria, eu tinha uma expectativa muito grande nessa matéria quando eu fui fazer o Rema. E a gente tem, geralmente, uma expectativa quando a gente olha assim, palavra prosperidade, e tem pessoas que têm uma expectativa nisso, e às vezes não entende o que significa isso. Eu era uma dessas pessoas. Eu não entendia o significado da palavra prosperidade. Então, eu olhei lá, vida de prosperidade. Você falou, rapaz, que coisa boa. E eu falei, rapaz, uma expectativa muito grande em fazer essa matéria, em aprender mais sobre isso. Por quê, irmãos? Porque eu tive uma vida secular, e essa vida secular, a gente via muita coisa errada, e nessa época, quando eu tinha, acho que até os meus 21 anos, mais ou menos, eu tinha uma certa quantia de dinheiro que eu trabalhava, comecei a trabalhar muito novo. Com 13 anos eu comecei a trabalhar efetivamente, pegando no pesado, como servente de pedreiro para construir a casa onde meu pai construiu. E eu era o servente de pedreiro, então eu falo que eu comecei a trabalhar aos 13 anos, 12, 13 anos mais ou menos, no pesado, né? Já trabalhava antes fazendo os mandados, mas no pesado mesmo, 12, 13 anos já comecei a pegar no pesado. E com 14 anos já comecei a trabalhar como empacotador, ou pacoteiro, né? Em um supermercado lá em São Paulo. E a gente começou a trabalhar muito cedo. E a gente começou a ganhar dinheiro muito cedo, né? Então, só que um jovem ganhando dinheiro sem propósito não dá certo, né? Porque você começa a investir o seu dinheiro aonde não deve. Então eu investia em tudo que era coisa errada. Era festa, era bebida, era um bocado de coisa errada que a gente investia. E ostentação, né? E ostentava muito, ia para o shopping, chegava lá no shopping, fechava a loja. Quando eu chegava, os vendedores olhavam assim e falavam assim, opa, fiz a cota do mês. Porque eu comprava muita roupa de uma vez só. Roupa de marca, e é muito bom, amém? Não tem problema nenhum você vestir roupa de marca. Estou falando que eu fazia isso para ostentar. Então, e muito jovem, então pegava muito dinheiro, era muita festa, ia para os lugares, fechava os lugares lá, olha, isso aqui é a nossa mesa, vamos fechar isso aqui. E a gente gastava muito dinheiro com isso. E depois que a gente se converteu, ou que me converti ao cristianismo, aí eu fui para o outro extremo, né? Aí você vai para aquele extremo de falar assim, rapaz, não, eu tenho esse negócio de prosperidade, esse negócio de dinheiro, é ruim, né? E aí as pessoas começam a ter uma certa repulsa. E não sei se você sabe, mas aquilo que você tem repulsa não vai vir para você. Alô? Você está aqui? Aquilo que você tem repulsa não vai vir para você. Se você não quer aquilo ali, não vai vir para você. Amém? Então, eu tinha isso aí, e eu estava aprendendo de uma forma religiosa de que isso era ruim. Eu estudava, tinha nas revistinhas lá, onde eu me converti, falava muito mal da teologia da prosperidade. E eu fiquei olhando aquilo ali, só que dentro da igreja eu comecei a olhar, irmãos, homens e mulheres prósperas na igreja. Só que eles escondiam a prosperidade deles, eles não podiam mostrar a prosperidade deles. Porque se eles mostrassem para as pessoas da igreja, para a liderança da igreja, que eles eram prósperos, as pessoas iam começar a olhar aquela pessoa como diferente. Então eles escondiam que eram prósperos mesmo, andavam de uma forma bem simples mesmo, tal. E eu comecei a olhar isso aí, eu falei, rapaz, tá. E eu falava sobre isso, mas aquilo arranhava dentro de mim. Eu falava, tem uma coisa errada nisso. Porque você vai lendo na Bíblia, você vai vendo Davi, que tanto a gente fala, rapaz, era um rei, e ele era muito próspero. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, era um homem muito próspero. Aí você vai falar de Abraão, da qual nós somos filhos na fé, era um homem muito próspero e era amigo de Deus. Davi é um homem muito próspero e um homem segundo o coração de Deus. A gente começa a ver e essas coisas começam a arranhar, você fala assim, tem alguma coisa errada. Porque todo mundo na Bíblia, antigamente, tinha uma vida próspera e estava bem com Deus, e logo na minha vez eu não posso ser próspero e estar bem com Deus? Né? Será que tem alguma coisa errada? E aí eu comecei a ficar incomodado com isso, até um certo dia que nós fomos estudar no Rema, e no Rema tinha essa matéria. Eu falei, rapaz, eu quero aprender o que é verdadeiramente prosperidade. O que é prosperidade, sabe? Então, isso trouxe para mim uma libertação muito grande, né? E essa notícia maravilhosa que eu tenho para dar para vocês é que prosperidade, irmãos, não é sorte. Prosperidade não é sorte, irmãos. Porque tem gente que fala assim, rapaz, aquela pessoa tem sorte. Prosperidade não é sorte. Prosperidade é uma consequência dos princípios de Deus aplicados com fé. Veja bem, eu não estou falando de dinheiro.
Estou falando de prosperidade. Prosperidade é a consequência dos princípios de Deus aplicados com fé. Então, quando você aplica os princípios de Deus, com fé, você se torna um homem, uma mulher próspera. Então, prosperidade não tem somente a ver com dinheiro. É muito mais do que isso. Só que eu pensava só nisso. Falava prosperidade, só pensava em dinheiro. Por isso que algumas pessoas criticavam isso aí. Até porque mesmo, algumas pessoas, infelizmente, às vezes até na igreja mesmo, usando de má fé, usavam dessa palavra prosperidade para enganar as pessoas. Só que deixa eu falar uma coisa para você. É 1 em 1 milhão. Aí o diabo coloca que, não, isso aí é ruim. E aí os crentes deixando de prosperar e as pessoas do mundo crendo para prosperar, colocando os princípios de Deus em prática e prosperando. Porque eu não sei se você sabe, mas prosperidade não tem nada a ver com salvação. Porque tem gente lá no mundo lá que é próspero, mas não é salvo. Não é melhor você ser próspero e salvo? Amém? Nós temos a oportunidade de ser os dois. Lá fora, quem está lá fora só tem a oportunidade de ser um. Ser próspero, mas não ser salvo. Porque não adianta você falar para mim que lá fora não tem gente próspera, irmãos. Que isso você está querendo se enganar, e isso não é bíblico. Porque você vê lá gente lá, você conhece gente lá fora lá que tem uma família bem sucedida? Conhece? Pessoa que tem dinheiro lá fora? Amém? Pessoas que fazem as coisas certas lá fora? Tem, não tem? Mas nem por isso as pessoas são salvas, amém? Porque não é isso que salva, o que salva é Jesus, amém? Mas aqui, irmãos, você tem a oportunidade, já que você já recebeu a salvação, ou vai receber nessa noite, você tem a oportunidade de ser salvo e ser próspero. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa optar por um ou por outro. A colonização do Brasil, e nós aprendemos isso na matéria Vida de Prosperidade, ela se deu pelos franciscanos, né? A teologia da pobreza mesmo. Então, as pessoas pregavam no Brasil uma teologia da pobreza, mas pegavam o nosso ouro e levavam para fora. Olha para você ver. Eles falavam, não, vocês têm que ser pobres. Vocês não podem ter nada. Mas eles pegavam o nosso ouro e levavam para fora. Olha para você ver como que o diabo tentando enganar. E isso aconteceu, irmãos, durante muitos anos nas igrejas. Pessoas, irmãos, acreditando nisso, que ela, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela precisava ser pobre, miserável, porque aí ela era espiritual. Outra coisa que nós aprendemos na matéria Vida de Prosperidade: espiritualidade não tem nada a ver com humildade e nem tem nada a ver com dinheiro. Porque tem pessoas, irmãos, que é muito espiritual e tem muito dinheiro. Tem pessoas que é muito espiritual e é humilde. Mas tem pessoas, irmãos, que não é nada, o que é muito espiritual e não tem nada de dinheiro. É espiritual, mas não tem nada de dinheiro. E tem gente que é espiritual, mas não é humilde. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser espiritual não tem nada a ver com dinheiro, ter ou não ter. Porque tem gente que fala assim, aquela pessoa é tão humilde. Não. Humildade é uma coisa, é você se deixar ser conduzido. Talvez aquela pessoa seja pobre, aí é a palavra correta. Aquela pessoa é pobre, desprovida de recurso financeiro. Isso não tem nada a ver com humildade. Não confunda isso, porque tem gente que não tem dinheiro e não é humilde. Amém? Você conhece gente assim? Que não tem dinheiro e não é humilde. Então, para você ver que humildade não tem nada a ver com dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro também. Quem conhece gente com muito dinheiro que é humilde? Amém? Tem. Então, espiritualidade, humildade e dinheiro são coisas separadas. E nós aprendemos isso na matéria Vida de Prosperidade. Aprendemos que prosperidade é muito mais, irmãos, do que dinheiro. É uma vida de prosperidade, não é um dia de prosperidade. Amém? Não é um momento de prosperidade. Nós não queremos que aqui na igreja que você viva um momento de prosperidade. Nós queremos que você tenha uma vida de prosperidade. Amém? Por isso que o nome da matéria é Vida de Prosperidade. Muitos confundem, irmãos, a prosperidade com ostentação. Então aquela pessoa, ela ostenta, então aquela pessoa é uma pessoa próspera. Então ela mostra que tem, então aquela pessoa é uma pessoa próspera. Nem sempre, irmãos. Tem pessoas que não mostram o que tem, mas são prósperas. Então, ostentação, irmãos, não tem nada a ver com prosperidade. Na verdade, você vai levando para a vaidade, vai levando para o pecado mesmo.
a ostentação. Então você precisa entender que você não precisa sair mostrando que você é próspero, porque você é. Amém? Vamos lá. O maior problema de hoje, eu não sei se você sabe, mas não é falta de dinheiro. Isso se resolve, às vezes você tem uma ideia criativa, você abre uma empresa, às vezes, tem uma ideia, abre uma empresa e resolveu o negócio do dinheiro. Às vezes você acerta num trabalho, que você começa a trabalhar e começa a prosperar. Então, nós vemos que a maior dificuldade hoje, irmãos, não é dinheiro. Como nós falamos na semana passada, o dinheiro continua no mundo. O dinheiro continua circulando, o dinheiro não acabou e o dinheiro continua circulando, amém? Então o problema não é dinheiro. Então, o que é, pastor? Um dos maiores problemas é a falta de entendimento do propósito da prosperidade. Ser próspero para quê? Para que você quer ser próspero? Esse que eu acho que é o maior problema hoje, não é nem ser próspero, porque hoje para você prosperar, aqui em Surubim mesmo, nós conhecemos várias histórias de pessoas que colocam um carrinho de espetinho, e ele cria a família dele todinha, criou a família dele todinha, paga a faculdade para os filhos, tem casa própria, tem carro, e vende o que aqui em Surubim? Vende espetinho, na rua. Então, para você ver que o problema não é você ganhar dinheiro, isso aí se resolve rápido, você só precisa cumprir os princípios, isso se resolve. Mas qual o propósito da prosperidade? Para que você quer ser próspero? Para quê? Né? Esse que acho que é a grande dificuldade das pessoas entenderem hoje, é para quê? Qual o propósito da prosperidade? Porque a verdadeira prosperidade bíblica é uma vida plena em todas as áreas. É uma vida espiritual plena, emocional plena, familiar plena e financeira plena. Você ter saúde é ser próspero. Agora, quantos aqui querem ter saúde só hoje e não quer ter uma vida de saúde? Mas muitas vezes é isso que as pessoas vendem. Tenha saúde hoje. Não, você precisa ter saúde sempre. Amém? O que nós ensinamos é para que você tenha uma vida de saúde divina operando no seu corpo. Cumpra os princípios para você ter uma vida de saúde. E você ter saúde é ter prosperidade. Você ter uma família bem sucedida é ser próspero ou não? Sim ou não? Ter uma família bem sucedida é ser próspero. Sabe, mas pessoas pensam que somente tem dinheiro. Tem muita gente lá fora que tem dinheiro, mas não tem uma família bem sucedida. Então ele só tem dinheiro, ele não é próspero. Porque prosperidade tem a ver com o seu espiritual, prosperidade tem a ver com a sua família, prosperidade tem a ver com a sua saúde. É muito mais do que dinheiro. E dinheiro também. Amém? É completo, diga completo. Diga pleno. Diga cheio. Ser próspero é ser cheio em todas as áreas. E eu falo para você, algo que eu aprendi. Prosperidade, quem é próspero, pastor, então? Aquele que menos precisa. Vou falar de novo para você. Prosperidade, ser próspero, ou uma pessoa próspera, é aquela que menos precisa. Menos precisa. Aí você vai começar a entender a prosperidade. No dia que você entender e falar assim, rapaz, eu não preciso, eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Aquele que menos precisa é o mais próspero. Por quê? Porque ele tem a consciência de que nada falta. Quem é que é próspero? Aquele que tem a consciência de que de nada ele tem falta. Se você perguntar para uma pessoa que ela fala, está faltando tudo na minha vida, essa pessoa não entendeu ainda, não é uma pessoa próspera. Às vezes a pessoa está falando, está faltando tudo na minha vida, mas ela tem saúde. Então é uma mentira, porque se ela tem saúde, então ela tem prosperidade no corpo físico. Em alguma área da vida dela, ela é próspera. Mas a proposta de Deus é que você seja próspero em todas as áreas, tenha uma vida de prosperidade, amém? Então nós ensinamos, irmãos, uma prosperidade bíblica. Não é uma prosperidade para que as pessoas olhem assim e para que você venha a ostentar, para que você saia aí ostentando, como alguns fazem. Não, é uma prosperidade bíblica que é em todas as áreas da sua vida. Nós queremos que você seja bem sucedido em todas as áreas. Diga, todas as áreas. Prosperidade, irmãos, ela começa no propósito.
3 João, capítulo de número 1, só tem um capítulo, 3 João 1, 2, vamos ler lá, quero que você leia comigo, porque prosperidade começa com um propósito, irmãos, e você vai entender aonde está isso. Amado, acima de tudo, faço votos por tua, não lê isso aqui, irmãos, está escrito na Bíblia, diga, está escrito na minha Bíblia, para que você não fale que é o pastor que está falando, e você não pregue contra a prosperidade, porque pregar contra a prosperidade está pregando contra a palavra de Deus e contra a sua própria vida. Eu já vi pessoas pregando contra a prosperidade, irmãos, mas no final do mês quer o salário do patrão rico. Fala contra a prosperidade, mas quer andar no carro bom. Fala contra a prosperidade, mas quer andar com roupa boa. Fala contra a prosperidade, mas quer vestir roupa boa. Isso é uma hipocrisia. Só um hipócrita fala isso. Se você está falando contra a prosperidade, então não coma o que é bom, não vista o que é bom, não ande no que é bom, não more no que é bom, porque é isso que você quer. Porque a Bíblia fala disso, olha, amado. E outra, tão importante, irmãos, o que está escrito é quem está falando. Nós estamos vendo aqui um homem que é João, um homem que escreveu o livro do Apocalipse, as coisas dos últimos dias. A Bíblia fala que no começo ele era chamado de Boanerges, filho do trovão, mas depois se tornou, depois da conversão, depois da mudança, depois do Espírito Santo, se tornou o homem que se reclinava a cabeça no peito de Jesus, chamado do apóstolo do amor. Olha para você ver, ele começa falando, olha, amado, ele está escrevendo a carta para Gaio, ele fala assim, amado, ô meu amado, ô meus amores. Olha para você ver. Então, preste atenção, quem está falando isso? Então, se o homem que se reclinava a cabeça no peito de Jesus, você acha que ele ia falar uma mentira? Você acha que ele ia escrever algo que não fosse verdade? Que fosse contra o que Jesus pregava, o que Jesus vivia? Não faz sentido isso. Ele não ia morrer por uma mentira. Ele não ia ser preso na ilha de Patmos por uma mentira. Logo ele ia abrir mão disso aí e falar, oxe, eu vou sofrer por conta disso, nada. Se isso fosse mentira, ele não ia sofrer por isso. Ele não ia perder a sua vida por isso. Ele não ia ser preso por isso. Porque algumas pessoas podem até morrer, ou podem até sofrer algumas coisas, né? Por alguma mentira, a pessoa que sustenta mentira. Mas quando fala que vai morrer, a pessoa abre logo o bico e fala assim, não, aquilo lá não é mentira. Eu vou morrer, a minha família vai morrer. Não, era mentira aquilo ali. Eu não vou morrer não. Mas não, é João. Aí João está falando, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Porque não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Porque eu conheço várias pessoas que trocariam tudo que tem de dinheiro para ter saúde. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua. Opa! Então quer dizer que eu preciso ter uma alma próspera, uma maneira de pensar próspera. E o que algumas pessoas não entendem é isso, que o propósito da prosperidade começa dentro. Tem gente que quer ser próspero do lado de fora, mas não começou a ser próspero dentro. E toda prosperidade que você adquire do lado de fora, que ela não está dentro, você vai perder. Toda prosperidade que você consegue do lado de fora, mas não está dentro, você perde. Mas toda prosperidade que está dentro, você ganha. Ela se multiplica do lado de fora. Ela se manifesta do lado de fora. Isso que estava na vida de Fábio, por exemplo, era algo que estava dentro dele. Um dia eu perguntei para ele, eu falo, mas cara, você está trabalhando lá? Ele falou, estou trabalhando, pastor. Mas qual a sua vontade? Pastor, a minha vontade é ter a minha empresa. Eu queria eu mesmo fazer, ter a minha empresa. Eu falei, pronto, então, se essa é a sua vontade, já está dentro. Vamos confessar isso aí, vou pegar junto com você e vai acontecer. Porque o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Nós cumprimos os princípios aqui. Resultado, se manifestou do lado de fora. Porque se está dentro, vai se manifestar do lado de fora. Glória a Deus. É o meu aqui.
fora se continuar limitado por dentro? Repete comigo, eu nunca vou prosperar por fora se eu for limitado por dentro. Diga nunca. Diga nunca. Diga nunca. Nunca vou prosperar por fora se eu for limitado por dentro. Esquece você ser limitado, você prosperar do lado de fora se você é limitado por dentro. Trata dentro primeiro. Eu aconselho você a tratar dentro primeiro. Porque tem gente que está desesperado para ganhar dinheiro lá de fora, só que ainda não tem o dinheiro dentro. Está desesperado para ser rico lá de fora, mas não tem riqueza dentro. Está desesperado para ser abundante lá de fora, mas não tem abundância dentro. Está desesperado para ser grande lá de fora, mas não tem grandeza dentro. Está desesperado para ter uma empresa lá de fora, mas não tem a empresa dentro. Eu falo para você, acima de tudo, faça o vosso por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O pessoal daqui da mídia, o versículo aqui. Assim como é próspera a tua alma. Você vai ser tão próspero quanto a sua alma é próspera. Vou falar de novo para você. Talvez para você isso não é tão bom. Para algumas pessoas isso não é tão bom. Porque a pessoa já identificou que não tem prosperidade dentro. Agora isso é muito fácil de resolver. Como, pastor? Mudança de mentalidade. A fé te ajuda a alinhar o seu coração. A fé te ajuda a alinhar a sua alma. A fé te ajuda a alinhar o que você tem dentro. Como eu faço, pastor, para alinhar o que eu tenho dentro? A fé muda a mentalidade. Romanos 12:2. Você está escrito isso. Como eu faço, pastor? É responsabilidade minha e sua mudar a mentalidade. Porque às vezes, irmãos, não tem problema. Você cresceu, às vezes, num lar de escassez. Às vezes cresceu num lar onde o pai e a mãe falavam assim, dinheiro não dá em árvore. Olha, você precisa fazer isso. Tem que sofrer. Vai chorando, geme e chora. Às vezes aconteceu, você entrou aprendeu em alguma religião que é olhar assim mesmo, tem que sofrer. Às vezes eu pergunto para pessoas, como é que você está? Pastor, eu estou na luta, pastor. Eu falo, misericórdia, eu dedo de mim, misericórdia. Só vive na luta. Porque só tem luta dentro. Você vai viver do lado de fora o que você tem dentro. Agora quando eu olho para a pessoa e falo assim, ei, como é que você está? Pastor, na bênção e na vitória. Você começa a detectar o que tem dentro das pessoas. Começa, irmãos, mudar o que está dentro. Você nunca vai ter o que está. Você nunca terá fora diferente daquilo que você tem dentro. Se tiver, é por pouco tempo, vai perder. O exemplo para vocês são pessoas que ganham aí, nesses jogos que tem, ganham, às vezes fica milionário do dia para a noite em 5 anos, estatística, em 5 anos. Essa pessoa volta a ser pobre, às vezes com mais dívida do que tinha. Por quê? Porque a riqueza não estava dentro. Assim como é próspera a tua alma. Então nós aprendemos isso no Vida e Prosperidade. Que precisava alinhar dentro. Eu falava assim, olha, eu tinha um cartão de crédito, né? E aí eu peguei e falei assim, eu vou quebrar esse cartão. Quantos aqui já pensaram isso? Vou quebrar o cartão, ou já falaram isso, vou quebrar o cartão? Levanta a mão aí. Sei que era só eu. Até que quando a gente foi fazer o Rema, na Vida de Prosperidade, aí o professor Cleantro, lá da sede, ele chegou e falou assim, irmão, tem gente que fala que vai quebrar o cartão. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o problema não é o cartão, o problema é você. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, bicho abusado. Ele falou, o cartão não vai lá e comprar sozinho não, irmãos. O cartão não tem vida não. O cartão pode até ser uma bênção para você se você souber usar. Mas se você não sabe, o problema não é o cartão, o problema é você. Não adianta você quebrar o cartão se você não mudar dentro, porque está quebrado dentro. Você está quebrado por dentro, aí você está querendo quebrar o quê? Por fora, quebrar o cartão. Mas o problema não é isso, o problema é que você tem que consertar dentro. Você precisa administrar bem. E quando ele falou isso, eu falei, rapaz, então a culpa é minha. E eu botando a culpa no cartão, porque a culpa é do diabo. Não é? É o inimigo, pastor. O inimigo está se levantando contra mim. Está se levantando contra as finanças. Está se levantando contra a minha vida. O inimigo está furioso porque eu estou na igreja. O inimigo está furioso porque eu estou fazendo as coisas certas. É sempre o inimigo. Mas às vezes, irmãos, é falta de administração sua mesmo. É falta de cumprir os princípios. É falta de ser dizimista e ofertante. É falta de... mas não quer cumprir os princípios, mas quer que as coisas aconteçam. Aí bota a culpa no inimigo, bota a culpa no cartão. A culpa é do governo.
a culpa é do trabalho, a culpa é do patrão, sempre a culpa é do outro. Deixa eu falar uma coisa para você. A responsabilidade de prosperar não é mais de Deus. A gente aprende no Rema, sabia? Porque tem gente que está esperando de Deus a prosperidade. E a prosperidade já é sua. Já está disponível. Então, os religiosos ficam esperando a prosperidade de Deus. O nível de religiosidade fica só, Senhor, Senhor. Mas não cumpre os princípios. Aí nada acontece. Glória a Deus. Voltou? Eita, esse outro aqui está mais agradável, está mais abertinho no som. Esse aqui está melhorzinho. Depois consegue dar uma melhoradinha aí no som aí. Amém? Não é aumentar, acho que é só abrir mesmo o som, viu? Vamos lá, deixa eu ver mais algumas coisas que a gente aprendeu aqui nas anotações. Prosperidade começa com a visão de Deus sobre a sua vida. Prosperidade começa com a visão de Deus sobre a sua vida. Deixa eu descer aqui para a gente falar isso olhando no seu olho. Porque tem gente que pensa que a visão de Deus é que pensa que Deus quer que você seja pobre, miserável. Tem gente que pensa isso. Mas não é a visão de Deus. Essa não é a visão de Deus para você, para a sua vida. Vamos ver lá, em Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11. Olha o que está escrito, Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então o Senhor tem pensamentos a vosso respeito, amém? Ele pensa algo de você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam ou que desejais. Amém? Coloca na NVI, Nova Versão Internacional. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Mais uma vez, Deus tem planos para mim e para vocês. Pastor, eu não estou prosperando. Eu tenho a plena convicção de que você está fora dos planos de Deus para a sua vida. Porque os planos de Deus têm planos para você. E dá para saber quais são os planos dele. Ele fala, não é plano de mal. Planos de fazê-los o quê? De fazer vocês o quê? De fazer vocês o quê? Fala, irmão, fala, prosperar. Eu não tenha medo de falar prosperidade, não. Tem gente que tem mais garra para falar pobreza do que prosperidade. Fala pobreza, pessoa, pobreza, miséria, falta. A pessoa enche a boca para falar nisso. Aprenda a falar abundância, riqueza. Amém? Glória a Deus. Planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano. Não causar dano. Se está acontecendo dano na sua vida, irmão, pelo amor de Deus, os sinais. Tem de quer receber a revelação, quer que Deus chegue e fale, desça um anjo e fale com você. Irmãos, olha para a tua vida, olha para a tua conta bancária. Olha ao teu redor. Viver uma vida de dano. Por quê? Porque quer viver a vida que quer. Quer fazer o que quer, do jeito que quer, e quer que Deus abençoe. Não é assim? Duas coisas que eu vejo as pessoas falando: que Deus me perdoe, mas eu vou fazer, eu vou falar. Não é assim? Ou seja, Deus é que se vire. Eu vou fazer e eu vou falar do meu jeito. Que Deus me perdoe. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de fazer isso. Que Deus me perdoe. Nós vemos muito isso, irmãos. Só que Deus já tem um plano para você. Só que em vez de você pegar o plano de Deus e entrar no plano que Deus tem para você, que vai dar certo, é um plano de te fazer prosperar e de não causar dano, você quer viver os seus planos. E quer que Deus abençoe os seus planos. Aí é a segunda coisa. Que o Senhor me abençoe. As pessoas querem a bênção de Deus. Muita gente vem na igreja, irmãos, e elas chegam para mim e ela fala: pastor, olha, eu estou fazendo isso, e eles não vêm buscar um conselho, eles vêm falar o que estão fazendo, e eles estão buscando o quê? Uma aprovação. Eles estão buscando que a gente fale assim: não, meu filho, Deus te abençoe. E eu olho assim e falo: rapaz, rapaz, está fazendo isso? Você veio comunicar ou veio pedir um conselho? Não, pastor, eu vim comunicar ao Senhor. Eu falei: amém, que Deus te abençoe.
Mas Deus vai abençoar, irmãos. Se não é os planos dele, Deus não vai abençoar você. Você precisa entrar nos planos de Deus, porque os planos de Deus, eles vão fazer você prosperar. E lembra, prosperidade, família, espiritual, amém? No seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério, na igreja. Pessoa cheia de problema na igreja, e diz que é uma pessoa, não, irmão, você não está entrando nos planos de Deus, não. Certamente você está fazendo alguma coisa errada, você está fuxicando da vida dos outros. Cheio de problema na família, está fazendo alguma coisa errada, não tem paz com a família. Cheio de problema financeiro, está fazendo errado, não tem paz das finanças. Deus tem planos, irmãos, para te fazer prosperar. Entra nos planos de Deus. Para de querer que Deus abençoe os seus planos. É melhor você entrar no plano que já está abençoado. Amém? Volta lá, deixa lá o versículo lá, por favor. Planos de fazê-lo prosperar, de não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quer ter um futuro abençoado? Quem quer ter um futuro abençoado? Deus tem planos para você. Deus tem planos para o seu futuro abençoado. Amém? Nós aprendemos isso onde? No Rema. E eu não sabia disso, irmãos. Aí eu queria que Deus abençoasse os meus planos. Senhor, eu vou fazer isso aqui. Agora tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar ao Senhor. Senhor, é para mim fazer isso? Porque a gente vê Jesus fazendo isso. Por que Jesus era abençoado? Não faltava nada para Jesus. Alguém aqui viu faltando comida para Jesus? Faltando dinheiro para Jesus? Faltando casa para Jesus? Faltando roupa para Jesus? Alguém viu aqui faltando saúde para Jesus? Faltando alguma coisa para Jesus? Alguém viu? Não. Por quê? Jesus mesmo falou: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu só faço aquilo que Ele manda eu fazer. Eu só ando com aonde eu vejo que ele mandou eu andar, e eu ando. O segredo está aí. Da prosperidade de Jesus, de não faltar nada. Prosperidade, irmãos, tem a ver com obediência prática. Jesus ensinou isso. Tem que obedecer na prática. Aí você prospera, tua empresa prospera, tua família prospera. Porque, irmãos, nem sempre é fácil você perdoar um parente que está pegando no seu pé falando mal de você, que é crente. É ou não é? Mas você tem que perdoar. Você tem que amar ele. É prática. Nem sempre é fácil, irmãos. Às vezes você vive em comunidade, numa igreja, tem irmãos que às vezes não bate um jeito do outro. Aí você faz o quê? Rapaz, vamos obedecer na prática? A Bíblia diz que nós temos que ter o nosso irmão em mais alta estima do que nós. Considerar o outro maior do que nós. Aí acabou a briga. Se você considerar essa pessoa que você não gosta maior do que você, acabou a briga. É o amor entrando em operação. Agora, não quer ter um amor na igreja, não quer ter amor em casa, não quer ter amor no trabalho, vive brigando no trabalho. Eu trabalho, pastor, é a luta no trabalho. Eu tenho aqui alguns irmãos aqui que às vezes chegam para mim, falam: rapaz, eu sei como resolver isso. É só entrar nos planos de Deus. Aí pastor, vai lá e ama essa pessoa que está perseguindo você no trabalho, dá um presente para ela. Não, pastor, como assim? Essa pessoa está falando mal de mim, está me defamando, está fazendo isso, está me humilhando, e eu vou fazer isso aí. Aí eles vão lá, fazem. Daqui a pouco a pessoa que era o inimigo vira o melhor amigo. Começa a honrar o teu patrão, começa a honrar a tua liderança, começa a falar: aí começa a honrar, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque é um plano abençoado, irmãos, dá certo. É só fazer, é só colocar em prática. Tem mais para você, que a gente foi aprendendo isso aí no Rema e foi colocando em prática. Deuteronômio capítulo de número 28, verso de número 1 e 2. Olha lá: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, obedecer fielmente, o que vai acontecer? O seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações. 2. Estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Olha aí o segredo. A prosperidade, as bênçãos, a saúde, a empresa próspera, a família próspera, vai vir sobre você se você obedecer. Amém? Agora, em amor, irmãos, não obedece por obrigação, não. Tem gente que vai falar: eu vou obedecer. Não converte teu coração. Você é seguidor de Cristo, cheio de amor, amém? O amor é o caminho para a vitória.
se você não faz isso por amor, irmãos, a tua vida não muda. Você já está vendo, olha para o espelho, você já está vendo a tua vida como é que está. Não precisa eu falar isso para você, a gente não está aqui para apontar os erros de ninguém, a gente está aqui para apontar para Jesus, o caminho que nós devemos seguir, e é um caminho que nós seguimos e dá certo, e é o caminho que todos aqueles que seguem, que estão junto conosco, que seguem, dá certo. Por que para você ia ser diferente? Deus te prosperará para você ser um canal de bênção. Tem um propósito para você ser abençoado, você ser próspero. Deixa eu falar uma coisa para você. A diferença de ser uma bênção e de ser abençoado. Sabe a diferença? Tem diferença. Tem gente que Deus abençoa. Deus abençoou aquela pessoa, mas aquela pessoa não é uma bênção. Por quê? Porque se a bênção fica somente para você, você não é uma bênção, você é abençoado. É muito bom ser abençoado, mas Deus nos chamou para ser abençoado e ser uma bênção. Ser uma bênção é quando você compartilha a bênção que você recebeu. Aí você é uma bênção, não é assim? Você começou a prosperar, começou a ter bens, começou a prosperar às vezes no seu intelecto, na mensagem, na palavra, no seu ministério, e você agora começa, vamos dar um exemplo no ministério, você começa, Deus fez isso com a gente começou a prosperar ministerialmente, aí a gente fez o quê? Começou a levantar pessoas, porque não adianta só eu ser uma bênção, irmãos, se você está num lugar onde somente o líder é uma bênção, ou é abençoado, e as pessoas que estão em volta, elas não são abençoadas, tem alguma coisa de errado nisso aí. Então nós começamos a fazer o quê? Senhor, nós somos abençoados ministerialmente, então vamos fazer o quê? Vamos levantar pessoas, vamos abençoar a vida de pessoas. Aí essas pessoas olham e falam assim: rapaz, aquele pastor, irmã Adriana, é uma bênção. Então tem diferença de você ser abençoado e ser uma bênção. Eu quero ser os dois. Não queira somente ser abençoado, irmãos, reter para você, queira também ser uma bênção, para que as pessoas, não adianta você falar que você é uma bênção, você precisa ouvir as pessoas falando, as pessoas que precisam testemunhar de você. Por que pessoas falam que a gente é uma bênção, irmãos? É porque nós somos, não é porque eu falo, as nossas ações e atitude fora do púlpito falam. Talvez você não lembre de tudo que eu ministrei, tudo que eu preguei em cima desse púlpito, mas jamais você vai esquecer o dia a dia que eu convivo com você, ou com a grande maioria daqui. Os conselhos no dia de pressão, de estar junto com você no dia que você não está bem, de atender no telefone, de entrar em contato, de orar por você, fora do púlpito. Isso é ser uma bênção. Está disponível, ser uma bênção. Rapaz, toda vez que eu vou conversar com o pastor lá, ele me atende. Olha que bênção. Rapaz, ele sempre tem uma palavra que me levanta, que me ajuda. Rapaz, ele me ajudou nisso, fez isso. Isso é ser uma bênção, irmãos. Mas não tem nada a ver com o púlpito. Porque tem gente que pensa que ser uma bênção é só você estar em cima do púlpito. Não, irmão, você pode ser abençoado, mas ser uma bênção vai muito mais do que isso, muito mais além do que isso. Amém? Que aprende isso, vida de prosperidade. Princípios do reino: dizimar, semear, honrar e administrar bem. Repete comigo: dizimar, semear, diga dizimar, semear, honrar e administrar bem. Esses são os planos de Deus. Quer entrar nele? Está abençoado esses planos aqui. Se você ser uma pessoa generosa, vão ser generosos com você, porque existe uma lei da reciprocidade. Quem planta, colhe. O plano de Deus está abençoado. Aquele que planta vai colher. Tem uma bênção para aquele que planta. O quê? Colheita. Aquele que semeia, colhe. Agora, você precisa fazer isso com honra no coração. Não faz por troca, não faz para que Deus faça, porque Deus já fez isso por você. Só você cumprir o princípio, vai acontecer, fica tranquilo. E tem mais: se você for fazer essas coisas, mas você não procurar administrar bem, porque tem gente que não quer administrar bem, irmãos, não quer estudar sobre como que eu posso administrar melhor as minhas finanças.
E aí faz as coisas erradas e quer que Deus faça, Senhor me socorre, Senhor me socorre. Não, irmãos, lembra do cartão? Não é o cartão o problema. O problema é que você precisa ter domínio próprio. Domínio próprio, que é um princípio que está abençoado. Aqueles que têm domínio próprio, eles não vão entrar nisso. Olha que coisa maravilhosa. Os princípios de Deus já são abençoados, irmãos, já são prósperos. Amém? Meu tempo já acabou ali, mas vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 8. A gente sempre lê aqui o 2 Coríntios 8, 9, que diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo pobre se fez rico, ou que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. A gente sempre lê esse versículo, para que você pode anotar lá, 2 Coríntios 8, 9, mas hoje nós vamos ler o 9 e 8. Vamos inverter. Olha o 9 e 8 que diz, o 9 e 8, na RA. Olha o que diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de quê? Qual o propósito que Deus vai fazer você abundar? Que está abençoado, que é um propósito próspero. A fim de quê? Tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Próximo. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, Deus quer fazer você ser abundante. Diga abundante. Diga abundante. Diga abundante. Diga abundante. Para quê? Volta no verso de número 8. A fim de que, tendo sempre tudo, você sempre ter. É bom demais sempre ter, não é não? Quando você procura, tem. Alguém procura palavra, você tem. Alguém procura amor, você tem. Alguém procura alegria, você tem. Alguém procura paz, você tem. Alguém procura uma família bem-sucedida, você tem. Alguém procura recurso financeiro, você tem. Alguém procura, o que para a pessoa procurar, você tem. Não é coisa boa? É isso que Deus tem para mim e para você. Tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Diga plenitude. Plenitude. Isso, irmãos, tem a ver com hoje você vai ler o Salmo 23 de uma maneira diferente. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma vida de prosperidade é uma vida onde a pessoa não tem falta. Ela perdeu o senso da falta. Eu não sei o que é falta. No dia que você perdeu o senso da falta, eu não sei, tudo eu tenho, eu estou suprido de todas as coisas. Aí você começa a prosperar. Começa a prosperar. O louvor pode vir, nós vamos encerrar. Tem muita coisa ainda que nós aprendemos, mas nós vamos fechar com isso aqui. Provérbios 3, 9. Você pode escolher viver a lógica do mundo, que é limitada, ou você pode escolher viver os princípios de Deus, que vai te trazer uma vida ilimitada. Os princípios do mundo você já aprendeu desde a sua infância. E é um princípio que traz limitação para você. Mas o reino de Deus, ele é ilimitado. Não tem limite. Diga ilimitado. Diga ilimitado. Diga ilimitado. Vamos ficar de pé? Princípio de prosperidade. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. Honra. Princípio de honra. Eu não faço porque um pastor que falou, eu não faço porque é uma igreja, eu não faço porque alguém me motiva, eu não faço por troca. Porque honra, não sei se você sabe, Deus criou a honra e o diabo criou a bajulação. O que é a honra? Honra é reconhecer o que a pessoa já fez por você. Ela quer honrar você porque ela reconhece o que você já fez por ela. E o bajulador, ele quer fazer algo por você para que você faça algo por ela.
Você não precisa bajular Deus. Eu vou dar para Deus me dar algo. Não, não. Você só precisa honrar ao Senhor. É só honrar. E Ele fala como honrar. Com as primícias. Com o que é primeiro. Consagra o que é primeiro na tua vida. Aquilo que é primeiro na tua vida. As primeiras coisas. Consagra ao Senhor. Eu estou falando isso para você, mas tem gente que fica olhando assim, às vezes fala assim, não, eu não vou fazer isso não tem problema. Daqui a alguns anos você vai ver a sua vida vai continuar a mesma. Pode tirar uma foto hoje, daqui a alguns anos você vai ver a sua vida do mesmo jeito. Agora aqueles que colocam isso em prática, funciona. Daqui a alguns anos eles vão estar aí viajando o mundo, talvez uma família bem sucedida, sua empresa bem sucedida, ministerialmente bem sucedido em todas as áreas da vida, com saúde no corpo. Porque quando eu vejo alguma coisa dando errado na vida de alguém, eu já começo, Senhor, qual o princípio que essa pessoa está quebrando? Qual o princípio que ela está quebrando? Qual o fundamento que ela não está cumprindo? Deixa lá o versículo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso número 10. Aí ele fala, o que vai acontecer? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí eu pergunto, tem fartura na tua vida? Porque se não tem, talvez seja porque você não está cumprindo os princípios. E aí a culpa não é da igreja, irmãos. A culpa não é do pastor, a culpa não é da palavra, não é de Jesus, não é do Espírito Santo, não é do cartão, não é do diabo. Somos nós que precisamos mudar. No dia que eu entendi isso, irmãos, quando eu fiz essa matéria, vida de prosperidade, a minha vida mudou. Minha vida financeira, relacionamentos, eu comecei a entender, falei, não rapaz, eu preciso, não adianta só eu querer ter amigos, eu preciso ser amigo. Não adianta só eu querer que minha família esteja comigo, eu preciso estar com a minha família. Não adianta só eu falar assim, saúde no meu corpo, eu preciso caminhar, eu preciso comer adequadamente. Vida de prosperidade, é uma vida, irmãos, não é um dia de prosperidade, não é um golpe de sorte. Eu dei sorte, não. Eu estou ensinando para vocês, para você ter uma vida de prosperidade. Agora, você imagina, isso aí, eu estou falando um trechinho daquilo que nós aprendemos. Você imagina pessoas estudando no Rema, durante vários dias, estudando só sobre isso, entendendo sobre uma vida de prosperidade. Tem vários aspectos. Tem aquilo que você fala, tem como você vai viver, o seu estilo de vida, tem os princípios. Você vai estudando tudo isso, você vai vendo o que está escrito na Bíblia, qual a vontade de Deus para você. Irmãos, aí você olha assim e fala assim, rapaz, dá para ser próspero e ser amigo de Deus. Dá para ser próspero e ter sabedoria. Dá para ser próspero e ser amado de Deus. Essa ministração, irmão, se eu tivesse ouvido ela alguns anos atrás, quando eu me converti, hoje eu tinha uma vida diferente, financeira, em todas as áreas. Mas graças a Deus que você está ouvindo isso nessa noite. Por quê, pastor? Porque quando chegar diante de Deus, você vai ser indesculpável. Porque Deus vai falar para você assim, você vai falar assim, Senhor, tem gente que vai chegar no céu e vai assim, Senhor, graças a ti eu cheguei, viu? Lá na terra, lá é sufoco, viu? Quase que eu não chego aqui. Rapaz, tanto aperto que eu passei lá. Aí Jesus vai olhar para você, o pai vai olhar para você e falar assim, meu filho, mas tudo já era seu. Como assim? Tudo já era meu? Você escolheu ir na classe econômica, sendo que eu liberei para você para ir na classe executiva. Vou dar um exemplo para você. Você pega um avião, a classe econômica, os bancos são bem apertadinhos, tanto do lado quanto na frente. A aeromoça passa e ela pergunta se você quer alguma coisa.
É água ou um biscoitinho? Na classe executiva, não. A classe executiva, o banco é largo, você pode deitar, tem as refeições, você pode pedir, café. Eu lembro de uma história de um homem que ele foi para um cruzeiro, aquele navio em alto mar, bem bonito. E aí quando ele ganhou o ingresso, né, para esse cruzeiro, e ele falou, rapaz, chegou lá no cruzeiro lá e ele entrou e saiu do quarto dele, da cabine dele, e foi lá e viu aquele banquete de comida. Aí ele olhou assim, ficou olhando, aí não pegou não, voltou pro quarto dele, pegou o pacote de bolacha dele, começou a comer. Passou-se uma refeição, 2, 3, um dia, 2. Aí o rapaz lá que ficava anotando o nome das pessoas, ficou assim desconfiado. No último dia, chegou e foi perguntar para ele, falou assim, rapaz, olha, a gente detectou que o senhor não fez nenhuma refeição com a gente. Por que o senhor não fez nenhuma refeição? A comida não estava boa, não estava contento, né? Tá faltando alguma coisa. Aí ele falou assim, não, é porque eu não tinha dinheiro para poder pagar. Então eu comi só o que eu trouxe, bananinha, maçã, uma bolachinha, e aí, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí o rapaz olha para ele e falou assim, meu senhor, estava tudo pago. Sabe, irmãos, a pior notícia talvez que você possa receber de Deus é quando você chegar no céu e você falar para ele, Senhor, sofri demais na terra. Ele falou, meu filho, estava tudo pago. E você olhar e falar assim, rapaz, eu não desfrutei porque eu não quis. É, porque você não quis. Como assim eu não quis? Porque se você quiser entrar nos planos de Deus, você vai desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Uma vida de prosperidade. Amém? Irmãos, eu quero... volta aí, verso de número 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua vida. Ou de toda a tua renda. Eu quero convidar aqui, irmãos, pessoas que querem realmente fazer esse compromisso com Deus, de honrar o Senhor com o que tem e com as primícias. Você, a partir de hoje, você fala assim, Senhor, eu não estava fazendo isso, mas eu decido hoje honrar ao Senhor com aquilo que eu tenho e com as primícias. E aqui que nós vamos orar por você. Existe uma palavra para que você possa prosperar, para que você possa avançar. Não tenha vergonha, não tenha medo, venha para cá, amém? Nós vamos orar por você.